Por muito tempo, os confins distantes do Sistema Solar estiveram envoltos em profundos mistérios. Em escala galáctica, planetas como Plutão, que estavam relativamente próximos, eram menos conhecidos do que galáxias distantes. Olá, pessoal! Claro, graças à renomada missão New Horizons, conseguimos obter uma quantidade significativa de novos dados. No entanto, será que isso foi verdadeiramente abrangente e cobriu todos os aspectos? Pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Deluca, e o que será que não sabemos sobre os objetos transnetunianos? Além disso, qual é a razão disso? Tudo ficará bem claro ao assistirmos esse vídeo. Então, hora da gente começar. Mistérios de Plutão e Caronte. Antes de avançarmos para o cerne da história, vamos entender algumas características da rotação sincronizada de Plutão e Caronte. A massa de Caronte em relação à estrela primária é consideravelmente maior do que a massa da Lua em relação à Terra, por exemplo. Enquanto a massa da Terra é 69 vezes maior que a da Lua, a massa de Plutão é apenas 6 vezes maior que a de Caronte. Por isso, esses dois corpos celestes estão sempre com a mesma face voltada um para o outro. De maneira geral, não é que Caronte esteja orbitando Plutão, mas sim que esses dois corpos celestes estão dançando ao redor de um centro de massa comum. Na verdade, a órbita ao redor do centro de massa comum é um fenômeno que se aplica a todos os planetas e suas luas. No entanto, no caso da Terra, o centro de massa comum do sistema Terra-Lua está localizado abaixo da superfície terrestre. Por outro lado, nesse caso em particular, o centro de uma massa comum está localizado fora de Plutão. A partir dessa relação posicional entre Plutão e Caronte, podemos perceber esses dois como um sistema indivisível, altamente interligado, em vez de abordá-los separadamente. Isso não apenas resulta em diversas e únicas possibilidades e fenômenos que valem a pena ser investigados, mas também dá origem a muitos problemas significativos. Quando a sonda espacial New Horizons passou pelo sistema de Plutão, foi necessário ajustar a trajetória para capturar o máximo possível dos detalhes dos dois corpos celestes com o mínimo esforço. Como resultado, foi possível obter imagens muito detalhadas e de alta qualidade da metade de Plutão que não está voltada para Caronte. Além disso, embora em resolução mais baixa, também foi possível obter imagens da parte de trás de Caronte. Na ocasião, a região do Polo Sul estava completamente inexplorada. Durante a sessão de fotos, Plutão estava em um período de noite polar. Caronte também estava em uma situação semelhante, e a exploração da região sul de Caronte, especialmente nas proximidades dos polos, foi praticamente inexistente. A preocupação não está apenas na impossibilidade de satisfazer a pura curiosidade ou atender ao desejo de descobrir o que de interessante pode ser encontrado lá. Como Plutão e Caronte ainda não foram completamente explorados, os cientistas não conseguem formular hipóteses sobre as propriedades de algumas anomalias locais. Por exemplo, existe uma mancha famosa chamada Mordor. Essa é uma grande cratera localizada no polo norte de Caronte e apresenta uma tonalidade significativamente diferente em comparação com outras áreas desse corpo celeste. Enquanto a superfície de Caronte é predominantemente cinza ou branco-amarelada, Mordor tem uma tonalidade avermelhada. Existem várias teorias sobre a origem de Mordor. Segundo uma teoria, isso seria o resultado de vestígios de uma colisão com um grande objeto celeste. Por outro lado, uma teoria alternativa sugere que as marcas em Caronte se originaram quando a atmosfera mais espessa de Plutão, em um passado distante, migrou para Caronte, onde teria se transformado em precipitação nas regiões polares. Essa teoria parece ser a mais plausível e próxima da verdade. No entanto, para confirmá-la, seria necessário encontrar uma marca semelhante também no Polo Sul de Caronte. No entanto, não sabemos nada sobre essa região. Se não houver uma marca lá, teremos que considerar outra explicação. Em primeiro lugar, Caronte pode ser semelhante à Europa. Alguns cientistas acreditam que sob a camada de gelo em sua superfície pode haver um oceano, e existe a possibilidade suficiente de que haja vida lá. Quando falamos de vida, é claro que a possibilidade de bactérias é mais provável.
No entanto, mesmo para isso, dado que atualmente só podemos fazer especulações, são necessárias investigações mais aprofundadas. Além disso, como Caronte está mais distante do que a Europa, a investigação se torna ainda mais desafiadora. A menos que haja um rover especial, um rover Caronte, capaz de aterrissar e instalar sismógrafos na superfície de Caronte, lidar com isso seria difícil. Podemos determinar a presença de um oceano subterrâneo analisando como as ondas sísmicas se propagam através da crosta. Naturalmente, se não houver oceano, a existência de vida seria altamente improvável. Além de Caronte, Plutão possui outras luas. Existem corpos celestes menores, com os nomes de Nix, Hydra, Cérbero e Estige. A sonda New Horizons conseguiu realizar algumas investigações sobre essas luas. No entanto, ainda sabemos muito pouco sobre essas luas. Em comparação com Plutão e Caronte, sabemos muito menos sobre essas luas. Naturalmente, pode haver muito mais luas pequenas em torno de Plutão do que as que conhecemos até agora. As luas pequenas de Plutão podem esconder muitas coisas interessantes. Embora sejam tão pequenas que caberiam em várias cidades da Terra, essas luas não são apenas pedaços de gelo comuns. Assim como outros objetos no cinturão de Kuiper, essas luas são relíquias dos primórdios do Sistema Solar, verdadeiras galerias de arte da criação. E graças a essas luas, problemas complexos e controversos da planetologia, como a origem da água na Terra, podem encontrar soluções. O surpreendente mundo de Arrokoth. Plutão e Caronte são temas que pelo menos todos deveriam conhecer devido às aulas de astronomia na escola. No entanto, é provável que poucas pessoas tenham ouvido falar de Arrokoth. A principal razão para isso, é claro, é o fato de que esse impressionante objeto foi descoberto muito recentemente, em 2014, que é considerado bastante recente pelos padrões astronômicos. Além disso, a descoberta de Arrokoth foi uma das grandes razões para a extensão da missão da sonda New Horizons, após a conclusão da investigação de Plutão e Caronte. Arrokoth, anteriormente conhecido como Ultima Thule, é um pequeno asteroide localizado no cinturão de Kuiper. Arrokoth chamou a atenção dos cientistas devido à sua forma única. Nas imagens, as partes menores são claramente definidas, dando a impressão de uma forma semelhante a uma pera. Arrokoth orbita em uma região próxima ao plano da eclíptica e, no momento de sua descoberta, estava nas proximidades de Plutão. Por essa razão, a famosa sonda New Horizons foi enviada para estudar esse objeto. Descobriu-se que Arrokoth era um objeto muito mais interessante do que a primeira impressão sugeria. Ao observar as imagens da New Horizons, percebeu-se que, na realidade, Arrokoth não tem uma forma de uma pera. Isso se deve ao fato de que os dois corpos celestes se aproximaram tanto que entraram em contato e agora estão se movendo ao longo da órbita como um único corpo. O maior dos dois é chamado de Bennu, com dimensões de aproximadamente 22 por 20 por 7 quilômetros. Em outras palavras, tem uma forma semelhante a um prato ou panqueca. O outro é chamado de Weiyu, com dimensões de aproximadamente 14 por 14 por 10 quilômetros e uma forma próxima à esfera. Além disso, o Weiyu possui uma cratera significativamente grande chamada Sky. O maior mistério de Arrokoth, que nem mesmo a New Horizons conseguiu esclarecer, é como esse objeto se formou. Se originalmente o Weiyu e o Bennu foram formados separadamente, qual teria sido a causa de fusão desses dois corpos celestes? Talvez a pista para isso esteja exatamente na cratera Sky. Acredita-se que essa cratera tenha se formado devido à colisão de um objeto de tamanho semelhante ao Weiyu com ele. Após esse grande evento, o Weiyu saiu de sua órbita e colidiu dessa vez com o Bennu. Durante a colisão, o Weiyu caiu em direção ao Bennu, perdendo completamente sua quantidade de movimento. Assim, os dois corpos celestes se fundiram em um só. Se a colisão tivesse ocorrido em alta velocidade, eles poderiam ter se dividido. No entanto, seja como for, são necessárias mais investigações. E com isso, o nosso vídeo de hoje chega ao fim. Obrigado a todos por assistirem. Esperamos que você tenha gostado desse vídeo. Vamos resumir o que discutimos até agora. Esperamos que no futuro, sondas como a New Horizons sejam enviadas para regiões mais distantes do Sistema Solar, respondendo assim a todas as perguntas que temos sobre essas áreas.
Certamente não podemos evitar que novos desafios surjam. No entanto, essa é a essência do conhecimento científico. Quanto mais sabemos, mais clara se torna a parte desconhecida. No final das contas, não é aí que reside a verdadeira essência da ciência? Por favor, continue apoiando esse canal. Não esqueça de dar o seu like, ativar um sino de notificação e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Não podemos expressar o suficiente a nossa gratidão a todos que apoiam o nosso canal. Talvez alguns de vocês tenham ideias exclusivas para vídeos futuros ou ainda tenham dúvidas a serem exploradas. Não hesitem em deixar seus comentários na seção abaixo. Bom, pessoal, chegou a hora da gente se despedir, mas não é uma longa despedida. Nos vemos em breve aqui no nosso canal. Até a próxima. Tchau, tchau.